Shalom, graça e paz, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? E vamos lá, mais um vídeo no canal. E hoje com o tema: ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Amém? O Senhor me deu uma palavra, que inclusive eu fiz uma live pelo Meet, no grupo, com esse tema abordado. E foi uma bênção a live. Mas o Senhor mandou eu compartilhar também aqui no YouTube. A mensagem não ficou gravada pelo Meet, porque foi um momento específico para aquelas pessoas que o Senhor tinha para falar, naquele momento privado. Ele não me permitiu nem gravar o vídeo no dia. Então eu quero compartilhar com vocês essa mensagem que o Senhor bradou no meu espírito, trabalhou dentro de mim também, e agora eu quero compartilhar com vocês. A passagem se encontra no livro de Números, capítulo 22. Eu vou pontuar alguns versículos aqui e pontuar algumas situações dessa passagem. É uma passagem que muita gente já conhece, quem não conhece vai conhecer agora, que é a passagem de Balaque, quando tentou amaldiçoar através do profeta Balaão, o vidente, amaldiçoar o povo de Israel. E isso não aconteceu só no Antigo Testamento. Isso acontece nos dias de hoje no nosso meio. Principalmente nós que somos cristãos. Nós vivemos incessantemente nessas batalhas, nessas guerras espirituais travadas de maldições, seja elas lançadas por palavras, seja elas lançadas por ímpios, ou seja ela lançada pelos próprios irmãos da igreja, Então, e eu quero pontuar algo nessa passagem. Nós vamos aprender aqui sobre as duas tentativas que Balaque tentou, usando autoridades para amaldiçoar o povo de Israel, sendo que ele utilizou um líder, que é Balaão. E também nós vamos pontuar aqui os 3 sacrifícios. O quanto que foi pago, o quanto que foi sacrificado para amaldiçoar o povo de Israel. E algo me chama muita atenção, é claro que já nós sabemos, Satanás ele é muito, deixa eu ver aqui a palavra, insistente. Quando ele quer amaldiçoar um homem, uma mulher de Deus, independente de títulos dentro da igreja, ele investe, ele insiste. E nós vemos, infelizmente, tem muitos cristãos que estão perdendo guerras e batalhas porque não se colocam na brecha, não se colocam na torre de vigia, não se colocam em prontidão para resistir essas batalhas espirituais e às vezes acabam perdendo guerras. Então vamos lá no livro de Números, capítulo 22, versículo 6, é a primeira tentativa de Balaque contra o povo de Israel usando Balaão. Balaque, ele se sentiu intimidado e incomodado. Na verdade, o povo de Moabe, o povo moabita, se sentiram intimidados porque o povo de Israel estava tomando territórios. Estava tomando territórios e tomando terras mesmo, geografias, com licença. E o povo de Moabe ficou temente. Então, como Balaque era o líder do povo moabita, ele teve uma ideia. A primeira ideia dele, que é a primeira tentativa que nós vamos aprender. Ele usou os anciãos do meio dele, ou seja, autoridades,
sacerdotes, autoridades no meio do povo para amaldiçoar. E ele usou esses anciões para ir até a casa de Balaão, o profeta, o vidente. E ele chegando lá, no versículo 6 diz assim: Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Essas palavras foram ditas por Balaque através dos anciões, e eles foram lá na porta de Balaão. Aí ele diz: Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares, serás abençoado, e a quem tu amaldiçoares, serás amaldiçoado. Então ele usou os anciões para ir lá na porta dele e chamar ele para amaldiçoar o povo de Israel. Só que Balaão foi consultar a Deus. Quando ele foi consultar a Deus, Deus responde no capítulo 22, versículo 12. E ele responde que não era para ele amaldiçoar. Ele diz assim no versículo 12. Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás este povo, porquanto é bendito. E aí quando ele recebe essa resposta, ele volta até os anciões, e Balaque, furioso, né, e insistente, não recebeu o não como resposta. Ele não recebeu o não como resposta. E aí o que ele faz? Usa uma nova tentativa, a segunda tentativa contra o povo de Israel, que é no versículo 15. Ele pega os príncipes mais poderosos do que os de antes, ou seja, era mais poderoso do que os anciões, e mandou de novo ir até Balaão. E Deus responde no capítulo 22, versículo 18 e 20, e diz assim: Então Balaão respondeu aos servos de Balaque: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transpassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse: Se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te, vai com eles. Todavia, farás o que eu te disser. E aí, para quem sabe da história, né, que ele foi, se levantou, no outro dia ele levantou e pegou a jumenta e foi até o encontro, foi até o local de Balaque, e aconteceu a situação da jumenta, que a jumenta foi parada pelo anjo do Senhor, que alguns já conhecem, quem não conhece, leia capítulo 22 de Números, e você vai entender e compreender, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. E eu não quero aqui pontuar sobre a jumenta, mas eu quero pontuar sobre a insistência de Balaque tentar amaldiçoar o povo de Israel. Então, depois disso, Balaque chegou até o local onde estava Balaão. E aí nós vamos pontuar agora os 3 sacrifícios, que se encontram no livro de Números, capítulo 23, de 2 em diante. Depois que ele tentou com os anciões, tentou com os príncipes, e ele conseguiu a presença de Balaque até o local, de Balaão até o local. Balaão chegou até Balaque, até o local, que era isso que ele queria. E ele achava que com a presença de Balaão até onde ele estava, Balaão ia fazer o que ele bem queria e entendia que era o quê? Amaldiçoar o povo de Israel. Eu quero pontuar aqui algo muito interessante, que ele queria só uma boca para amaldiçoar o povo de Israel. O subtema dessa mensagem, eu quero pontuar aqui: Deus precisa de uma boca para abençoar o seu povo, mas o diabo também precisa de uma boca para amaldiçoar o povo de Deus. Esse é o subtema. Que o tema eu já pontuei: ninguém amaldiçoou o que Deus já abençoou. Havia uma promessa sobre o povo de Israel,
que Deus deu lá a Abraão. Eu abençoarei os que te abençoarem. Que era o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Então, Deus iria abençoar todo o povo. Então, havia uma promessa que o povo de Israel ia ser numeroso na terra. E que o povo de Israel iria ser abençoado. Então, não tinha como amaldiçoar. Mas, como eu quero bater muito, eu quero ser redundante nessa tecla aqui, como ele foi insistente em amaldiçoar. Hoje, gente, acontece isso nas nossas vidas. Nós que somos um povo escolhido do Senhor, que somos lavados e remidos com o sangue do Cordeiro, aceitamos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Satanás está sempre às portas querendo nos amaldiçoar. Satanás está sempre às portas usando pessoas para bater na nossa porta e nos amaldiçoar. Seja com palavras dentro da sua casa, usando bocas proféticas das trevas para lhe amaldiçoar. Ou seja, na porta de um terreiro, na umbanda, na quimbanda, nas matas virgens, nas cachoeiras, nas correntezas, nos rios, nos oceanos, seja lá onde for. Ele sempre está ali batendo a porta para amaldiçoar o povo. Mas nós temos uma promessa que não tem como nos amaldiçoar. A palavra de Deus diz que sobre Israel não vale encantamento algum. Como eu falei no início, tem um povo que está dentro da igreja e não se prontifica, não está de prontidão, não está na torre de vigia. O Senhor manda você orar de madrugada, Deus manda você orar meio-dia, porque... Irmã Dani, o crente tem que orar só de madrugada? Não. O Senhor chama os seus soldados para orações específicas. Mas é claro que Deus nos levanta com propósito, às 3 da madruga, às 4, às 5. Se Ele mandar você orar 7 dias, 21 dias, conforme o Senhor te chamar para colocar na brecha. Seja 6 da manhã, meio-dia, qualquer vigília, qualquer horário que o Senhor te mandar, te chamar, esteja de prontidão. Mas existem muitos soldados que não estão de prontidão, estão perdendo guerras, estão perdendo batalhas espirituais, porque não se prontificam. Então, o primeiro sacrifício que Balaque tentou contra o povo de Israel está em Números, capítulo 23, que diz assim, o primeiro sacrifício, versículo 1. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera, e Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: fica-te junto do teu holocausto, e eu irei, porventura, o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar, te notificarei. Então foi a um lugar alto, e encontrando-se Deus com Balaão, ele disse-lhe: prepara 7 altares, e eu ofereci um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Esse foi o primeiro sacrifício. Significa que existia 7 altares. Em cada altar tinha um bezerro e um carneiro. Então, em cada altar tinha 2 animais sacrificados em 7 altares. Em 7 altares. Aí ele se utilizou 14 animais, 7 carneiros e 7 bezerros. Esse foi o primeiro sacrifício contra o povo de Israel através de Balaque, usando Balaão. Só que, como eu falei, havia uma promessa sobre o povo de Israel. Algo me chama muita atenção também, sabe o que é? O povo de Israel não sabia o que estavam fazendo por detrás. Mas Deus, como a palavra dele diz, que os olhos dele estão em todo lugar. Pela infinita misericórdia do Senhor. Ainda que você não saiba o que estão fazendo contra você, mas Deus, ele desfaz laços.
de passarinheiro, laços de morte. A Bíblia diz no livro Salmos de número 18. Laços de morte me surpreenderam, cordéis de morte me cercaram. Só que o Senhor vem, ele vem com a espada dele, envia os anjos dele, e ele corta todo o laço, todo o embaraço contra o seu povo. Deus, gente, é um Deus de infinita misericórdia e de livramento. Porque quando ele promete, ele cumpre. Quando ele diz para ti, ou para a tua geração, que nenhuma unha vai se perder, pode levantar altares, pode levantar sacrifícios, pode levantar até sacrifícios humanos contra a sua vida. Irmã Daniele, sacrifícios humanos, sim. Satanás utiliza sacrifícios humanos como um ato profético nas trevas contra a tua vida, para te matar. Matar o propósito de Deus na tua vida, te matar literalmente. Só que Deus, ele vem com livramento e desfaz os laços e traz o escape sobre a tua vida. Então, Satanás estava usando esse sacrifício para matar o povo de Israel. Com esse sacrifício, se Deus mandasse fogo sobre o holocausto e Balaão enviasse a palavra profética no mundo espiritual, amaldiçoando, isso ia tornar um escangalho no meio do arraial de Israel. Só que eles se deram mal, porque veio a resposta do Senhor. No versículo 5 ao 12, diz assim: Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: Toma-te para Balaque, e assim falarás. E tornando para ele, e eis que estava junto do seu holocausto, eles e todos os príncipes dos moabitas. Então proferiu a sua parábola e disse: de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: Vem, amaldiçoa-me a Jacó. Vem, detesta Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Porque do cume das penhas o vejo e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só, e entre as nações não será contado. Quem contará o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel? Que a minha alma morra na morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. Então disse Balaque a Balaão: Que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste. E respondeu e disse: Porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Essa é a resposta de Balaão para Balaque. Então Balaque lhe disse: Rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde o verás. Verás somente a última parte dele, mas a todo ele não verás, e amaldiçoa-lhe dali para mim. Balaque pegou Balaão e levou para uma outra extremidade e falou: olha o povo de Israel daqui, visualiza daqui. É tipo assim, ele persuadindo. Porque Satanás, ele é articuloso. Ele gosta de persuadir pessoas contra nossas vidas. Quantas pessoas se levantam contra nossas vidas porque são persuadidas por outras pessoas? E Balaque estava tentando persuadir, comer a mente, como diz o povo, comer a mente de Balaão para cumprir o propósito de maldição. Então ele pegou levou para uma outra extremidade. Olha daqui, será que tu não está enxergando? Eu vou conjecturar com as minhas palavras. Balaão, será que tu não está enxergando direito? Não está vendo como eu estou enxergando o povo de Israel? Esse povo vai nos destruir. Algo muito interessante também, sabe o quê? Que no início ele diz que Israel é inimigo dele, de Balaque, sendo que Balaque que estava se levantando com inimizade contra Israel. Israel não estava fazendo nada, Israel só estava ali próximo. Mas ele temeu tanto de Israel tomar o território deles, que ele disse para Balaão que o povo de Israel era inimigo dele.
Não tem aquele povo que diz bem assim, menina, fulana tá se levantando contra mim. Ai, meu Deus, é minha inimiga, é minha inimiga. Sabe aquele povo de mente pequena, já persuadido por Satanás, já envenenado pela semente da serpente, pelo veneno da serpente? E aí ele tenta comer aquele teu irmão, aquela tua irmã em Cristo e se levantar contra a tua vida. Isso acontece nas igrejas. Infelizmente. Infelizmente. Eu estou falando aqui, eu estou pontuando de ímpios e de guerras espirituais dentro da igreja. Porque quando Satanás ele quer se levantar contra ti, ele usa a crente, ele usa teu pai, ele usa tua mãe, ele usa líderes, pastores. Ele pode até, se você não vigiar, entrar em ti mesmo, como ele entrou em Judas, como ele usou a Pedro, quando Jesus falou para Pedro não, para Satanás que estava no Pedro, falou, aparta de mim, Satanás. Ele não estava falando com Pedro, estava falando com Satanás que já estava dentro de Pedro, usando a boca de Pedro. Então nós devemos estar vigilantes. Vigilantes. Amém? O segundo sacrifício, estou falando sobre insistência. O segundo sacrifício se encontra em Números capítulo 23, versículo 15, que diz assim: Então disse Balaque, fica aqui junto do teu holocausto, e eu irei ali ao encontro. E encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca e lhe disse, toma para Balaque e assim falarás. E vindo ele, eis que estava junto ao holocausto, e os príncipes dos Moabitas com ele. Disse-lhe, pois, Balaque, que coisa falou o Senhor? Então proferiu a sua parábola e disse, levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Dirás ao homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria eu e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Essas são as palavras do Senhor, falando que ele tinha dado uma promessa para Israel e prometido ao povo de Israel. E esse é o segundo sacrifício que eles fizeram. Ele fez mais 7 altares, em cada altar um bezerro e um carneiro. Já aí, 14 com mais 14, 28. Já foi 28 animais. 2 em cada altar. Olha o tanto de animais. E nós sabemos que quando Satanás ele quer nos destruir, pessoas quando vão no terreiro, na Umbanda, na Quimbanda, ele com o espírito do engano, ele diz bem assim, para mim acabar com essa mulher ou acabar com esse homem, eu quero que tu compres determinados sacrifícios. Conforme for o sacrifício, é o valor que tu vais pagar. E tem vezes que ele pede um animal de um outro estado. Não tem que ser desse estado aqui, tem que ser de um outro estado. Não, mas tu não tem que comprar aqui. Tu tem que comprar no outro local. Só um instante. Tu tem que comprar da Bahia. Tu tem que comprar lá no Maranhão. Tu tem que ir lá no Sul. Tu tem que ir lá em Minas Gerais, Rio Grande do Sul. É de lá que tu tem que trazer. Lá a pessoa vai, se desbanda e mata, e trabalha, e faz o que for para fazer aquele sacrifício contra a vida daquela pessoa. Tem muita gente que investe pesado para te destruir. Aí eu quero mais uma vez aqui pontuar. Aí Deus te chama para te fazer uma campanha de 7 dias para destruir esses altares. Aí Deus te chama para te fazer uma campanha de 21 dias, aí tu não faz.
Aí Deus te chama para te fazer uma campanha de adoração, só adorar a Ele. Só levantar altares de adoração. Porque, gente, adoração é instrumento de guerra. Tem muita gente que prega e fala mal de louvor. Louvor é um instrumento de guerra. Quantas batalhas eu já venci? Eu não sou levita. Eu não sou levita de altar da igreja. Eu sou adoradora. Eu adoro, eu fui chamada para ser adoradora em espírito e em verdade. Em João capítulo 4, Deus diz, quando ele falou com a mulher samaritana, que ele estava buscando verdadeiros adoradores, que eu adoro em espírito e em verdade. Então eu sou uma adoradora. Eu adoro na minha casa. Os meus altares eu levanto na minha casa. E eu honro os levitas da casa do Senhor. E eu glorifico a Deus por homens e mulheres de Deus que estão na brecha, que estão aí debaixo de guerra, porque as guerras dos levitas é muito grande, é que nem dos pregadores. Porque eles são do altar, eles são dos altares. E Satanás, ele não quer que ninguém levante sacrifícios puros e santos no altar. No altar é lugar de sacrifício. Então, quando um pregador prega, um pastor prega, um apóstolo, um bispo, um evangelista, é um sacrifício a Deus. E quando um levita dança ou adora ao Senhor, é um sacrifício a Deus no altar. Então, pessoas que Deus chama, façam uma campanha de adoração. Hoje, quantas e quantas igrejas estão aderindo aí tantas e tantas horas de adoração e estão vencendo guerras com adoração. Eu conheço um ministério na qual eu congreguei, que eu falo muito bem e vou continuar falando, que é o Ministério da Restauração aqui em Manaus. Para quem não me conhece, eu estou em Manaus, Amazonas, eu sou Daniele Fogaça. E eu já congreguei na restauração daqui de Manaus, do Ministério Mi Centro-Sul, do Apóstolo Arão Esté Amazonas. E lá eles têm uma campanha maravilhosa. Quando eu congregava lá, iniciou com 48 horas de adoração. Hoje eles estão com 180 horas de adoração. Eu sei que são 7 dias de adoração. Eu não me lembro se é 180 horas, calculando aí os 7 dias. E, inclusive, terminou uma campanha semana passada lá. Eles começaram no domingo e terminaram no sábado. Só adoração. Como eles têm uma equipe bem formada de levitas, de adoradores, então entra adorador, sai adorador e entra pastores. Em cada horário é um pastor e um grupo de louvor. Em cada horário é um pastor. E como eles têm bastante pastores preparados para fazer esses 7 dias, então eles fazem os 7 dias, mas eles começaram com 48 horas, depois foi para 78, depois foi e agora estão em 180 horas, não falha a memória. Tem uma ex-discípula que congrega lá ainda, então por isso que eu sei. E eu acompanho eles nas redes sociais. Então, Deus, ele te chama para fazer um sacrifício de adoração. E tu vai o quê? Tu dorme. Eu vou deixar para amanhã, tu procrastina. Aí nisso, lá vem a guerra e tu perde guerra. Porque tu não se prontificou. No momento que Deus te mandou, tu está ali. Se Ele mandou tu orar, se Ele mandou tu adorar, seja o que for, faça. Faça o que Deus está mandando você fazer. Amém? Terceiro sacrifício. Está em Números, capítulo 23, versículo 27 e 30. Que diz assim: Disse mais Balaque a Balaão: Ora vem, eu te levarei a outro lugar. Olha só, levou ele para uma outra atmosfera, um outro lugar. Mais uma vez, persuadindo, querendo comer a mente de Balaão. Porventura, bem parecerá aos olhos de Deus que dali os amaldiçoes para mim. Então Balaque levou Balaão consigo ao cume de Peor, que dá para o lado do deserto. Balaão disse a Balaque: Edifica-me aqui 7 altares, prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Mais 7 altares, com 7 carneiros, 7 bezerros. Em cada altar tinha 2 animais, um bezerro e um carneiro.
Aí já foram 14h28, com mais 14, 32, 42. 42 animais mortos por um povo. Por um ato de amaldiçoar. Só por uma intimidação. Quantas e quantos profetas, homens e mulheres de Deus, são intimidados, eles são, como é que se diz? A presença dessas pessoas incomoda as trevas. A Bíblia diz que a luz ela não se une com as trevas. Nós vamos sempre ser falados, seja bem ou seja mal, mas a maioria é mal. Jesus ele foi chamado de Beelzebu, gente. Quanto mais nós vamos ser chamados de quê? Nós incomodamos as trevas. Nós intimidamos as trevas também. E 3 sacrifícios foram levantados. E se você for ler Números 22, 23 e 24, e 24 você vai ver. Deus escancara mais ainda. Aquilo que Deus já tinha abençoado no capítulo 22, se vocês forem pontuar e ler aqui no capítulo 24, eu vou dar uma lida porque o Espírito Santo está mandando eu ler. Olha a resposta do Senhor. Vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor, que abençoastes a Israel, não se foi esta vez como antes ao encontro do encantamentos, mas voltou o seu rosto para o deserto. E levantando Balaão os seus olhos e vendo Israel, olha só, que estava acampado segundo as suas tribos, e veio sobre ele o Espírito de Deus. Meu Deus, é forte. E proferiu a sua parábola e disse: Fala, Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus, o que vê a visão de Todo-Poderoso, caindo em êxtase e de olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó. Olha só as bênçãos sobre Jacó. Deus abençoando. Meu Deus, eu tô aqui sendo preenchida da presença de Deus. Ó Jacó, que boas as tuas moradas, ó Israel. Como ribeiros se estendem, como jardim à beira dos rios, como árvores de sândalo do Senhor, os plantou como cedros junto às águas. Os seus baldes manarão as águas, e a sua semente estará em muitas águas. E o seu rei se erguerá mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus o tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio. Consumirá as nações, seus inimigos quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Meu Deus, Deus proferiu foi bênçãos que Israel iria vencer, acabar com seus inimigos. Assim eu profetizo sobre a sua vida. Assim eu profetizo contra os seus inimigos hoje. Que o Senhor vai atravessar os ossos deles, em nome de Jesus. Encurvou-se e deitou-se como leão, e como leoa, quem o despertará? Benditos que te abençoarem, malditos os que te amaldiçoarem. Eu profetizo, quem estiver assistindo esse vídeo, que recaia sobre ti essa promessa. Aqueles que te abençoarem, Israel, vão ser abençoados, mas aqueles que te amaldiçoarem, Israel, vão ser amaldiçoados pelo Eterno, não é por nós, é a palavra. É a palavra aqui, é a palavra, e a palavra ela tem poder. Ela é viva e ela é eficaz para a sua vida. Encurvou-se, deitou-se como leão e como uma leoa. Quem o despertará? Benditos que te abençoarem, malditos que te amaldiçoarem. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão e bateu nas palmas, nas suas palmas. E Balaque disse a Balaão: eu compreendo que a mão de Balaão estava assim.
ele levantou, estendeu sobre o deserto, sobre Israel, e ele começou a abençoar. E o que Balaque fez? Bateu nas mãos dele, tipo assim, não abençoa. Olha o poder de você levantar as mãos quando você estiver profetizando sobre a sua casa, sobre o seu filho, sobre o seu marido, aquelas que são casadas, sobre a sua esposa, dos homens que estiverem assistindo o meu canal, que eu não sei se tem alcançado homens. Em especial, eu falo com mulheres, mas se estiver alcançando homens, olha o poder, homem, de você levantar as mãos sobre a vida da sua esposa, sobre a sua geração, sobre o seu ministério, sobre a sua chamada, sobre a sua casa, sobre o seu guarda-roupa, sobre a sua despensa, sobre a sua vida mesmo. Você pode pegar as suas mãos sobre a sua cabeça e sobre o seu coração, proferir palavras de bênção. Você pode ser profeta e profetizando na sua vida também, não só para os outros. Mas olha o que ele fez, ele bateu na palma das suas mãos, tentando impedir a profecia, a bênção. Mas não tem, porque a unção, o Espírito de Deus veio com força e com poder. E aí olha que ele continuou proferindo. E Balaque disse a Balaão, para amaldiçoar os seus inimigos, para amaldiçoar os meus inimigos, e tenho chamado, porém agora já 3 vezes o abençoar-te inteiramente. Agora, pois, foge para o teu lugar. Eu tinha dito que te honraria grandemente. Ele prometeu, para Balaão. Mas eis que o Senhor te privou desta... Olha só, te privou dessa honra. Mentiroso do inferno. Ele disse que o povo de Israel era inimigo dele. Aí ele disse, botou Deus. Que Deus, o Deus, meu Deus do céu. Gente, o Deus que fez, ele botou o nome de Deus, dizendo que Deus estava com ele. E falando que ele estava privando de ser abençoado por Deus. Quantas pessoas são usadas por Satanás, dizendo Deus, Deus, Deus... Mentira do inferno. Quanta gente que é tomada pelo espírito de adivinhação, de mentira, de engano. Aí diz Deus falou isso, Deus falou. Em Jeremias 23 diz: vocês dizem, assim diz o Senhor, sendo que eu não falei nada na boca de vocês. Quantas pessoas, gente, que Deus manda abençoar e as pessoas vão lá e levam espada. E Jeremias 23 fala sobre isso. Ele fala, vocês levam bênção aonde eu amaldiçoei, aonde eu estou levando espada, e vocês levam espada aonde eu abençoei. Faz tudo o contrário. Esses profetas do inferno, esses profetas de Baal, esses filhotes de Jezabel do inferno que tentam nos matar, tentam matar ministério, tentam matar famílias, levantando sacrifícios, proferindo palavras de maldição. Eu quero declarar que o inferno perca força na sua vida, no seu chamado, na sua família. Todo sacrifício levantado contra a sua vida, eu declaro abortivos agora, que se abortem, porque é debaixo do sangue do Cordeiro que eu declaro sobre a sua vida, que perca forças e os domínios, que torne a pó os seus inimigos hoje, eu declaro. E eu profetizo sobre a tua vida. Sobre ti, Israel, não vale encantamento. Não vale. Rebaço de canta, rebaço berede labaixo. Sobre ti, Israel, não vale encantamento. Não vale. Todo sacrifício pode ter pagado milhões, rios de dinheiro, ouro, prata, bronze. Mas eu declaro sobre a tua vida fracasso no inferno agora. Que não torne-se efeito algum, perca, debaixo do sangue do Cordeiro. Sabe por quê? A Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. Que sejam desfeitas as obras do diabo no teu chamado, no teu ministério, no teu casamento, na tua área sentimental, na tua saúde. Eu profetizo vida. Aonde havia morte, vai ter vida. Aonde havia esterilidade, vai gerar. Vai gerar filhos, vai ter gerações. Porque a promessa é Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E ele prometeu para Abraão
que a geração dele seria como a areia da terra e como as estrelas do céu. Assim será você. Vai gerar. Toda esterilidade hoje caia por terra. Você, mulher que é estéril. Você, homem que não pode fazer filhos. Que o Senhor traga sobre ti vida. E você gere. Gere filhos no Senhor. Não fora da aliança, mas no Senhor com a sua esposa. A promessa de Isaías 54 vai cumprir na tua vida. Você vai gerar discípulos do Senhor. Deus deu uma promessa para aquela mulher desamparada. Os teus filhos serão os meus discípulos. E ela gerou. Assim, eu declaro sobre a esterilidade de vocês hoje. Esterilidade no ministério, na saúde. Pessoas que estão doentes, acamada. Eu profetizo vida, que tu vai se levantar dessa cama. Tu vai se levantar dessa cama, vai pregar o evangelho, vai pegar a tua cama e vai sair correndo. Eu declaro toda a paralisação do inferno. Vai cair por terra da tua vida hoje. Sobre Israel, eu profetizo hoje, não há encantamento. Toda a profecia de Jezabel, que matou o teu chamado, que paralisou o teu chamado. Homem, mulher de Deus, tu que é o anjo da igreja, que não tem mais força, não tem ânimo, porque esse espírito de Jezabel colocou um trono na tua igreja. Levanta a tua mão, homem. Dá uma ordem que esse espírito vai cair por terra e esse trono vai ser destronado na tua igreja. Como a igreja de Tiatira, que o Senhor falou com o anjo da igreja. Aquela mulher que tomou território naquele ministério. Mulher que profetizava, ensinava, mas não eram os ensinos do Senhor. Por falta de um sacerdócio, de uma autoridade se posicionar. Mas eu profetizo, homem, sobre a tua vida. Posicionamento. Jezabel não vai te matar. Pelo contrário, tu vai se levantar, vai se reerguer, vai dar a ordem, vai levantar a tua mão, esse demônio vai cair por terra, se for necessário, vai se manifestar. Vai se manifestar. E Satanás vai perder essa guerra. Eu profetizo e eu declaro. Não estava nem aqui escrito isso que o Senhor está mandando, porque eu estou como boca profética agora no final desse vídeo. Tudo que Deus proferiu sobre Israel, de bênção, eu profetizo sobre ti. Eu profetizo sobre o teu chamado. E eu vou concluir finalizando as bênçãos, porque é a palavra ela tem poder. Eu quero terminar lançando sobre a tua vida, homem, mulher, jovem, criança que estiver assistindo esse vídeo. Quero proferir sobre ti. Então ele disse assim, então Balaão disse a Balaque, não falei eu também aos teus mensageiros, que me enviastes, dizendo, ainda que Balaque desse, olha só, ele lembrou da profecia que ele tinha falado na primeira vez. Ainda que Balaque desse a sua casa cheia de prata e de ouro, não posso transpassar o mandado do Senhor, dizendo, bem ou mal, do meu próprio coração, o que o Senhor falar, isso falarei eu. Agora, pois, eis que eu me vou ao povo, vem, avistar-te-ei, que por este povo fará o teu povo nos últimos dias. Então proferiu a parábola e disse, fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos, fala aquele que ouviu os ditos de Deus e o que sabe a ciência do Altíssimo, o que viu a visão do Todo-Poderoso, caído em êxtase de olhos abertos. Vê-lo-ei, mas agora contemplá-lo-ei, mas não de perto, por uma estrela procederá de Jacó, olha a promessa, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos de Moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. E Edom será uma possessão, e Seir e seus inimigos também será uma possessão hereditária, pois Israel fará proezas e dominará de Jacó, e matará os que restam das cidades. E vendo os amalequitas, proferiu essa parábola e disse, Amaleque é a primeira das nações, porém o seu fim será destruição. E vendo os quenitas, proferiu a sua parábola e disse, firme está a tua habitação e puseste o teu ninho na penha. Todavia, o quenita será consumido, até que Assur te leve
por prisioneiro. E proferindo ainda a tua palavra, disse: ai, quem viverá quando Deus fizer isto? E os naus virão às costas e Quitim, e afligirão a Assur. Também afligirão a Eber, e também ele será para a perdição. Então Balaão levantou-se, foi e voltou ao seu lugar, e também Balaque se foi pelo seu caminho. Bateu e retirada. Bateu e retirada o inimigo do povo de Israel. Assim eu finalizo e profetizo sobre ti hoje. Por um caminho veio contra ti, mas por 7 hoje está fugindo. Estão retrocedendo os teus inimigos hoje, Israel. Estão retrocedendo os teus inimigos. Amém? Eu profetizo, eu declaro, eu finalizo. Hoje, dia 15 de março de 2026. Aqui são 20 horas e 50 minutos nesse momento que eu estou finalizando esse vídeo. Que fique marcado na sua vida. Você que está assistindo hoje, vai assistir amanhã, ou vai assistir daqui a alguns anos. Pode ter até que eu já tenha ido para o céu, mas a mensagem não vai ficar calada, vai ficar aqui gravada. Eu declaro sobre ti, aonde, ano ou século que você assistir. Os teus inimigos estão batendo retirada hoje. Sabe por quê? Eu estou sendo boca profética para a tua vida hoje. Proferindo bênçãos sobre ti. Que haja uma expansão, uma multiplicação, como pó da areia e como as estrelas do céu. Assim vai acontecer sobre ti, Israel. Não vai parar, não vai parar, vai avançar. É o que eu declaro sobre ti, a tua geração, sobre a tua chamada, sobre o teu ministério hoje. Você que está assistindo esse canal, vai assistir aqueles que o Senhor quer que assista até o final. E vai receber aqueles que assistir até o final. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti e te dê a paz. Shalom, graça e paz, paz do Senhor Jesus.